Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula da série Estudar Teologia aqui do Instituto Bíblico do Brasil. Na aula de hoje nós vamos estudar uma questão bem interessante. Nós vamos tratar da questão da cultura. Nós temos estudado nessa série, Estudar Teologia aqui do IBB, a humanidade na perspectiva da criação. Já vimos sobre a criação, já vimos sobre o gênero masculino, o gênero feminino, já vimos algumas coisas bastante interessantes que estão aí em outras aulas, tá bom? Lembrando que essa aula é uma aula online, EAD, e o aluno deve ser proativo nessas aulas, tá bom? Então, o que for citado aqui, você poderá buscar recursos e compreender em outras áreas também, ok? Queridos, nós vamos falar hoje da questão da cultura, tá ok? A palavra cultura, ela vem do latim cultura mesmo, tá? E significa o seguinte: ato de cultivar e ato de colher, né? Então a gente, quando pensa em cultura, vou fazer cultura de laranja, vou fazer cultura de maçã, vou fazer cultura de cheiro verde. Então a gente sabe que vai plantar sementes, ramas, enfim, daquela cultura, e ela, no final da evolução, ela vai nos dar o fruto com o qual nós a plantamos, tá? Então cultura vem dessa palavra cultura em latim, que significa cultivar e colher. E quando a gente faz então a ideia de prestar culto a Deus, cultuar a Deus, exatamente esse conteúdo também, tá? Então, na questão da religiosidade, cultuar é exatamente isso. Você cultiva e colhe frutos, né? Então você cultua a Deus e colhe os frutos do que você cultivou a Deus. Então é importante você lembrar que a cultura, no sentido bíblico, é a ideia de você cultivar para colher coisas boas, coisas que são bacanas para você, que fazem parte da sua vida, ok? A palavra cultura aplicada à sociologia quer dizer produção humana, aquilo que o homem produz, aquilo que ele gosta, aquilo que ele pretende, aquilo que ele gosta, o paladar, o aroma, a comida, dessas formas gerais, tá? Então, cultura, no sentido social, implica naquilo que o homem produz, é uma produção humana, é algo que o homem produz, e isso está marcado em todos os lugares. Como nós temos várias etnias, tá? Então cada etnia tem sua própria cultura e apropria-se de o que gosta, o que não gosta, o que acha bom, o que não acha bom, questões de comportamento, de atitude, cada grupo tem a sua própria cultura. De uma forma geral, o cristianismo tem uma cultura parecida. Geralmente a ideia é do amor, do perdão, da misericórdia, da graça, do domínio próprio, enfim, tá? A ideia da cultura cristã deveria ser essa, ok? Apesar que nós lutamos o tempo todo com questões que tentam nos tirar desse lugar. Bom, nós queremos compartilhar também que a questão da produção humana já foi uma designação de Deus no ato da criação. Por isso nós estamos estudando a humanidade na perspectiva da criação. Deus já embutiu no homem a questão da cultura. E nós vemos isso no texto de Gênesis, capítulo 1, verso 26, conforme está aí no slide, que diz o seguinte, né? Que depois de formar o homem, deu a ele o domínio. Dominar, dominus, significa escolher, administrar, ser senhor, ok? Produzir, tá ok? E a gente vê então que uma das habilidades depois de ser feito macho e fêmea, tá nesse universo bonito do Éden, o homem então tinha que ter domínio. E a palavra domínio vem muito na minha mente a questão de administração, escolha, momento apropriado, o lugar apropriado, como articular a região, enfim, a ideia de dominar, fazer escolhas em relação à competência que nos foi dada pela criação de dominar a terra, dominar as coisas da terra, do mar e do ar também. É óbvio que aí a gente está entrando no campo da teologia ecológica ou da ecoteologia. É importante você depois procurar entender um pouco mais isso. Aí Deus acrescenta na fala do Gênesis o seguinte, né? Que o ser humano deveria encher a terra, exatamente cultivar, encher a terra. Era um espaço que
estava vazio. Deus já tinha feito a base de toda a criação, as ervas, as plantas, os animais, os peixes, os pássaros, ele já tinha feito tudo isso. Mas a ideia de encher a terra era a ideia de cultivar. Agora você vai e coloca na terra o que você escolheu, a planta que você escolheu, os bichinhos que você escolheu, você vai cultivar. Né? Então a ideia de encher a terra e depois a palavra sujeitar, sujeitar a terra, a ideia também de escolher, administrar, de você poder fazer um conjunto do que seja necessário fazer. Então, lembrando que a palavra cultura está relacionado a cultivo, e esse cultivo implica em ter terra e semear a terra, esperar a semente brotar, produzir frutos e colher os frutos e usar desses frutos, tá? Então, se a gente cultiva coisas boas, vamos cultivar coisas boas. Se cultivarmos coisas que não são tão boas, nós colheremos coisas que não são tão boas. O fruto que vem, ele impreterivelmente é igual ao fruto que foi plantado. Então, vamos observar como é a nossa cultura, tá ok? Para a gente poder ter essa definição um pouco melhor. O interessante que esse texto de Gênesis capítulo 1, ele é referendado, ele é citado pelo rei Davi no Salmo 8, do versículo 6 a 8. Ele faz exatamente a referência nessa música, né? Nesse louvor, lembrando que Salmo é louvor, ele faz referência a esse modelo, né? De como o homem ele é importante para dominar, sujeitar a terra, né? Que estão sob os nossos pés. Então, cabe ao homem a mordomia de administrar o planeta. E é interessante, queridos, que lá em Apocalipse nós encontramos uma terra totalmente esfacelada, destruída, uma terra poluída, uma terra lesada, castigada, amputada da sua qualidade da natureza. E a gente sabe que a industrialização, o consumo exagerado, todas essas coisas que nós vivemos hoje no século XXI, demonstram um pouco que de fato o nosso planeta está indo para um momento de extinção, ok? Porque estamos acabando com os recursos naturais, né? Então o mar está poluído, a maior parte do oxigênio que o planeta Terra tem não vem das florestas, vem dos plânctons lá do mar. E se os plânctons não fizerem fotossíntese, não há oxigênio. E os mares estão sendo altamente poluídos. E com isso os plânctons estão morrendo, os corais estão morrendo, e a gente está vivenciando isso de uma forma muito séria. A gente está muito preocupado com a questão do ozônio, do aquecimento global, mas a gente tem que ter um olhar um pouco maior sobre como estamos cultivando o mar, uma vez que no texto de Gênesis 1, 26, ele fala da questão dos peixes também, né? Ou seja, da vida marinha, e nós temos que dar um olhar um pouco sobre isso, daí porque agora há pouco me referi à ecoteologia. É importante estudar um pouco isso, porque um dos preditivos de Apocalipse é quando o planeta ele não tiver mais capacidade de reciclar a própria natureza, ok? Nós temos então aqui que dividir dois conceitos. Vimos que Gênesis 1, 26 e 27 fala da criação, da produção do homem, ok? Da questão de o homem cultivar a terra, o mar, o ar, não é? E a gente então usar do ar, do vento, enfim, para energias, enfim, algo mais limpo. Nós vemos isso tudo mais. Essa era a perfeição. Só que depois do capítulo 3, de Gênesis, nós encontramos a queda. Capítulo 3 fala da queda, ou seja, rompeu-se o modelo. O paradigma da perfeição foi introduzido pelo paradigma da duplicidade, da dualidade. Na primeira parte, na criação perfeita, o modelo, o paradigma era o bem como estrutura básica e absoluta. Bem como estrutura básica e absoluta, ok? Depois da queda, entrou na estrutura, o bem e o mal como estruturante também, ok? Então é muito importante a gente entender que após a queda, o mal que entra na humanidade é o mal estrutural. Ele passa a fazer parte da estrutura do indivíduo, rompendo assim o paradigma da perfeição na criação. E esse é um ponto importante, porque agora, depois da estrutura da queda, da estrutura do mal entrando em nós, uma das primeiras condições que o homem teve foi sofrer, ter dor, ok? Ter dor, morrer, ok? E que o bem que a gente quer não faz,
e o mal que a gente não quer, a gente faz. Essa é a filosofia do apóstolo Paulo, que nós encontramos, filosofia cristã, não é? Que nós encontramos nos textos. Então, o bem que quero não faço, e o mal que eu não quero, este eu faço. Paulo estava se referindo a isso, a estrutura. Então, queridos, é importante a gente pensar que a estrutura do humano ficou muito complicada, ok? Então, depois da queda, nós temos então essa produção humana também mal, né? Má. O homem corrompe, ele mente, ele engana, ele dissimula, ele trai, ele é infiel, não no sentido só moral, mas em todos os sentidos, né? O homem ele passou a pensar e ter essa estrutura do bem e do mal como dualidade. Agora é como se o bem e o mal fossem fossem cara e coroa da mesma moeda, tá ok? Depois da queda, então, a estrutura do homem, como ficou alterada, isso mudou também a estrutura da mente. Lembra da psique, nefiche, alma? Tá? A estrutura da mente mudou. Essa estrutura dualista do bem e do mal passou a fazer parte do homem. E o homem passou também a pensar, a estruturar, a planejar, a sujeitar as coisas a partir de uma perspectiva do mal. Não importa se era intencional ou não, mas sim, era uma inclinação que o homem passou a ter. Então o homem pensou o seguinte: nós vamos encontrar com Deus, vamos fazer uma torre e essa torre vai subir tão alta, porque naquela época eles imaginavam que o céu era simplesmente alguns metros mais alto, né? E que essa torre então iria levar. E Deus olhou aquilo e falou: caramba, esse homem, se eu não agora criar a diversidade, eles vão tentar pelo mal que está dentro dele, me encontrar de outros jeitos, porque por incrível que pareça, a Torre de Babel era uma forma de encontrar com Deus. Então Deus veio e derrubou aquela torre e ele criou uma questão interessante, ele criou uma coisa chamada confusão de línguas. Ou seja, quando confunde a língua é uma estrutura neurológica, é uma estrutura mental, você é obrigado a pensar de acordo com uma linguagem, de acordo com um atributo. Por exemplo, se eu falo God em inglês e uma pessoa de qualquer outro lugar do mundo que não entende inglês, não vai saber que God é Deus. Se eu falo God, Deus e Deus, nós estamos falando sobre a mesma pessoa em 3 linguagens diferentes. Assim mesmo como Nefish, né, que é alma, ou psique, a partir do hebraico, do grego e do latim. Ok? Então, com essa confusão de línguas, a estrutura neurológica do homem mudou e aí surgiu a diversidade cultural. A diversidade cultural, pessoas diferentes da gente, que pensam diferente, que sentem diferente, que acham diferentes, gostam do partido A, do partido B, gostam do time A, do time B, gostam de comida A, comida B, e muitas vezes, mesmo gostando de coisas como o time, por exemplo, nós temos uma profunda rivalidade, né? Então alguém que é do partido X, outro que é ou melhor, alguém que é do time X, outro é do time Y, eles podem se confrontar, apesar que eles gostam da mesma questão, que é o jogo de futebol, ou o esporte que eles quiserem praticar. Então é essa condição que surge uma diversidade que, para poder ser harmonizada, precisa haver diálogo. O que está na minha mente precisa ser expressada numa linguagem apropriada para que o outro entenda, às vezes até com uma questão de intérprete, tá? No caso de Atos 1:8, quem faz essa questão de interpretação é o Espírito Santo, que ele de novo unifica as línguas, não as linguagens neurológicas, mas a linguagem espiritual que veio lá de Deus, né? Então o Espírito Santo é quem faz essa interpretação, ok? Então, a partir da difusão das línguas, a confusão das línguas, melhor dizendo, houve uma diversidade, ou seja, mudou-se, ficou muito diverso, ampliou-se de uma forma muito grande a capacidade do homem de pensar, falar, agir e sentir, ok? E a partir dessa confusão da língua, da diversidade, eles então foram espalhados pela Terra, tá? Então a gente entende que os continentes foram ocupados, tá? A partir dessa diversidade. Aqui está provado que as Américas também foram povoadas, tá, pessoal? Não ficou só a questão da Europa ou da Ásia. Em algum momento, de alguma forma, o povo também veio para as Américas, que era uma questão da antropologia, da cultura, como que a estrutura da América do Norte, América Central, América do Sul foram povoadas. Mas aqui está dito que, de alguma forma, eles vieram porque foram povoar toda a Terra. Terra que significa planeta inteiro. Então, de alguma forma, por
algum eixo, por algum lugar, eles atravessaram sim daquela região, ou pelo mar, ou pelo Estreito de Bering, sei lá, eles atravessaram e chegaram aqui, mas povoaram a terra e cada um pôde trazer a sua própria influência cultural. Aqui, pessoal, eu quero fazer distinção sobre uma coisa importante, tá? A cultura, ela promove uma questão chamada moral. Por exemplo, numa cultura determinada, a forma de bem e mal, pensando que moral é escolher o bem ou o mal, ok? Ou não escolher bem e mal nenhum, o imoral, a moral, né? Mas a moral é uma questão de escolha. A palavra moral vem do latim moradia, casa, né? Então, a partir da cultura, cada grupo foi tendo moral diferente. Uma de um jeito, outra de outro, tá? E essa moral tem a ver com aquilo que a gente pensa, que a gente entende como certo, como correto, ok? Então, a questão de moral e a questão de cultura estão interrelacionadas, tá? Quando a gente pensa numa supracultura, acima, por exemplo, que a Bíblia determina, a gente ter amizade, compartilhamento, a gente cria uma cultura comum. Contudo, não deixamos de ter diversidade. Então tem pessoas que gostam de um jeito de culto, uns gostam de cultos mais avivados, outros mais lógicos, enfim. Tá? Isso é uma forma também. E a gente tem que pensar que o bem e o mal que veio da queda, ele é estrutural, ele não é moral, ok? Por exemplo, eu tenho esses 2 dedos, olha como esse dedo é diferente disso. Esses 2 dedos são estruturalmente diferentes. Veio do mesmo DNA, mas esse dedo e esse dedo são diferentes. Agora imagina se esse dedo aqui achar que esse aqui é imoral porque é diferente. Ou esse aqui achar que esse aqui é imoral porque é diferente e os dois se brigarem, se matarem. Quando que estruturalmente os dois são da mesma natureza, tá? E fazem parte do mesmo corpo. Então a moral é mais ou menos isso. A estrutura do bem e do mal é uma estrutura, são diferentes, tá? Mas isso não implica ainda numa questão de moral. A moral é quando eu imagino, entendo, compreendo que o outro que é diferente de mim deve ser morto, assassinado, discriminado. Aí eu quero partir da ideia da discriminação racial. Imagina você, põe-se numa sala crianças de 8, 9 meses de idade de todas as etnias. Homem não tem raça, homem é uma única espécie, única raça, divididas em etnias. Então imagina, você coloca criança negra, criança amarela, criança caucasiana, você coloca a criança de todos os jeitos, o que eles vão fazer? Eles vão brincar juntos, eles vão comer juntos, você coloca guloseimas, brinquedinhos, eles vão interagir, Pega essa mesma criançada, põe 25 anos na frente, então já serão jovens de 25 anos de idade. Coloca essas mesmas pessoas que no momento em que a cultura ou a moral não havia ainda entrado nesse mundo intelectual, portanto, mas a estrutura já existia, eles talvez tenham estranhamentos culturais e estranhamentos morais, tá? Podem falar palavras de ordem, maltrato, agressão, crítica, e é isso que a gente tem que tomar cuidado. Toda cultura perversa pode ser alterada, a gente desconstrói essa cultura. O racismo é uma cultura que é perversa e nós podemos desconstruir porque ela não faz parte da estrutura. Então a gente tem que observar muito, daí o olhar da filosofia, o olhar da sociologia, o olhar da psicologia, tentando incentivar e proteger as diferenças, sem que hajam agressões. Haverá sempre alguém da etnia negra, alguém da etnia caucasiana, amarela, mas isso não implica que o outro, por ser diferente, está fora do corpo da humanidade e aí ele merece ser morto, destruído, maltratado, humilhado, porque isso causa um aliciamento da mente de uma forma muito cruel. Surgem vinganças, violências, agressividades, isso não precisa. Então, queridos, é importante pontuar que com a mente humana, que foi criada com a essência estrutural de ser boa, de bem, a partir de uma racionalidade, a vinda do adversário acabou abrindo mão e essa estrutura adquiriu o bem e o mal. A mente humana ficou caracterizada com o bem e o mal.
e depois da diversificação dessa cultura lá na Torre de Babel, eles foram diversificados pela sociedade, pela Terra, pelo planeta, criando então seus padrões de bem e de mal. Cada cultura tem seu padrão de bem e de mal, mas isso não implica que uma cultura pode colonizar a outra. Colonizar é dominar a outra, não é? E impor que o outro é pior do que eu, tá? Isso tem a ver com a classe social, com a raça, com a questão de gênero, com a questão de orientação sexual, tem a ver com tudo. Respeito cai bem e é o que Jesus veio para fazer, padronizar todas as coisas, tá? Então, aprendemos na aula de hoje que a nossa cultura é uma forma de produção, que nós temos que observar com cautela o que produzimos para que a gente possa colher coisas boas. E pegamos o exemplo das estruturas, né, que fazem parte do mesmo corpo, ou seja, da humanidade, e o outro não é por ser diferente de mim, ele não é pior do que eu, não é melhor do que eu, e por isso eu não posso agredi-lo e não posso ser agredido por ele. Aí citei o exemplo da questão do racismo, que é uma produção cultural ruim, que tem que ser extirpada e desconstruída para que a gente possa usufruir de uma pacificação que vem da parte de Deus. Aqui é o Serginho e eu deixo então essa aula para a gente poder refletir e com certeza nos encontraremos na nossa próxima aula. Muito obrigado pela atenção e boa tarde a todos e a todas.